a sua explicação, porquanto tudo está previsto por Deus. Vós possuís, meus irmãos, uma faculdade que vos foi concedida para que possais discernir, ponderar, faculdade que é o mais forte esteio da vossa ação propulsora, chama-se razão. Fazendo uso dela, preparais a vossa própria felicidade, escravizando-a, cavais a vossa própria ruína. Apelando para ela, nós vos dizemos hoje, é tempo, meus amigos, examinai tudo, abraçai o que é bom. O homem não necessita forçar o seu entendimento a aceitar essa fé incondicional que lhe é imposta pelos credos alheios à nova revelação. O Espiritismo veio ensinar-lhe a sua evolução espiritual, as suas responsabilidades passadas, presentes e futuras, as regras de bem saber viver e de bem poder morrer. Ela esclarece a razão do homem, revelando-lhe o que tem sido a sua personalidade desde que existe, através das sombras do passado, até o presente, e qual o seu destino futuro. Ele lhe mostra até onde chegam o poder e a misericórdia de Deus. Ó, meus caros irmãos, aceitai de corações agradecidos essa dádiva do céu e, acendendo o facho da vossa razão esclarecida, refleti sobre essas coisas santas, estudai-as para que não mais caminheis em desacordo com as luminosas verdades proclamadas pelos mensageiros do Senhor. Tiago 30. 20 de janeiro de 1921. Meus muito amados irmãos, a felicidade perfeita é o sonho dourado do homem e é justo esse ideal. Venho afirmar-vos hoje que essa felicidade não é um mito, ela é uma realidade e vós podereis um dia alcançá-la. Certo, o vosso mundo é de expiação e nele não podereis ver realizada essa gloriosa aspiração. Mas, outros mundos existem, meus queridos, onde a verdade brilha em todo o seu esplendor, onde é doce o viver, trabalhando pelo progresso dos seus semelhantes, onde o Espírito do Senhor se manifesta em toda a sua pujança, onde reinam a caridade e a justiça. Para vós, meus filhinhos amados, foram criadas essas moradas celestes. Quem rejeitará o gozo indefinível dessas doçuras santas, o viver dos espíritos bem-aventurados, libertos das imperfeições da matéria? Ó, meus queridos, avançai no caminho do progresso, lutai pela perfectibilidade, procurai alcançar essas moradas sublimes onde imperam a justiça, a caridade, a misericórdia e o amor. Aprendei a viver para o bem dos outros, aniquilando o vosso próprio egoísmo, praticando atos de doçura e piedade, sufocando o vosso próprio orgulho e ambição pessoal. Pedi constantemente a Deus que vos ampare para que não desfaleçais nos vossos propósitos, sabedoria para que procedais com justiça e caridade para que pratiqueis atos de misericórdia. Que Deus vos ajude, vos abençoe e vos guarde. Teresa de Jesus 31. 27 de janeiro de 1921. A graça de Deus e o seu amor sejam convosco. Meus caros filhinhos, permite-me o prazer de falar-vos algumas palavras. Graça que, Deus seja louvado, me foi concedida neste momento em que vos achais congregados neste recinto, para prestar a Deus o culto racional que lhe é devido. Meus filhos, muito vos amo. Muito vos amei quando convosco habitava neste estremecido Brasil, e, sem vaidade, mas com justiça me satisfaço, quando me chamais a mão dos brasileiros. Nem a ingratidão de muitos, nem o esquecimento de outros fizeram enfraquecer o meu amor pelos filhos queridos do meu abençoado Brasil. Meu espírito se compraz em rogar a Deus por eles, para que o seu progresso seja real, a sua paz estável e duradoura, e os seus sentimentos puros aos olhos de Deus. A minha presença entre vós hoje, crentes espíritas, mostra a minha cooperação convosco no hercúleo esforço que fazeis por arrancar a humanidade às garras do vício que a empolga, a cegueira espiritual em que jaz mergulhada. Outro sim, venho dizer-vos, malgrado a impiedade, malgrado a hipocrisia do homem e a sua obstinação em repelir a verdade, a humanidade um dia será salva, porque Jesus não deixará que se perca uma só das suas ovelhinhas.
Não vos amedronte a guerra insidiosa que vos fazem aqueles que se sentem feridos nos seus interesses materiais, por vezes desonestos. A verdade brilhará, porque os tempos são chegados. Pregai o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo à luz da nova revelação. Praticai a caridade nas múltiplas formas em que ela se desdobra. Cumpri o vosso dever a despeito de todos os obstáculos e amai-vos uns aos outros, crentes espíritas, como Deus quer que vos ameis. A paz de Deus fique convosco e o seu divino Espírito vos guie e esclareça. Teresa Cristina. 32. 3 de fevereiro de 1921. A graça de Deus e a sua paz sejam convosco, meus caros filhos. O homem sonda o fundo do mar e toma-lhe a profundidade, mede a terra e encontra-lhe o diâmetro e o peso, mas o espaço infinito só a fé alcança. O oceano é navegável em toda a sua extensão e até sob as suas águas viajam os homens desassombradamente. O homem penetra no interior e arranca-lhe os segredos. Só um espaço infinito é vedado àquele que não possui a luneta maravilhosa que Deus concedeu ao crente, a fé. É ela que mostra ao homem a existência desses mundos superiores para cuja descrição a linguagem humana é deficiente em expressões. É ela que lhe assegura uma vida melhor após a sua volta às regiões etéreas. É ainda ela que lhe dá a força e o necessário conforto para suportar as experiências amargas e as provações desta existência. Nosso Senhor Jesus Cristo exaltou a fé quando disse: se vós tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para acolá, e ele passaria, e nada vos seria impossível. Ah! Se o homem se abrigasse à sombra protetora da árvore da fé, se amasse e confiasse no poder, no amor de Deus, o Ser Supremo que dá vida e transforma a matéria, que tem para com a humanidade um sentimento de amor paternal, o mais perfeito, quão diverso seria o seu estado espiritual. Longe disto, a humanidade em sua maioria desconhece o seu Criador e não compreende a razão da vinda de Jesus ao mundo. Ó, meus caros filhinhos, rogo-vos que não deixeis esmorecer a vossa fé, e, para isso, orai sem cessar, sempre vigilantes, porque a hora é esta, em que as provações e as perseguições farão muitos fraquejarem. Mas vós, acendei as vossas lâmpadas, e que as perseguições que sofredes sejam o combustível que alimente a vivente a sua chama. Teresa de Jesus. 33. 10 de fevereiro de 1921. Meus prezadíssimos irmãos, para que bem possais servir a causa que abraçastes por fé, necessário se torna que sejais honestos, leais e verdadeiros. Que se pode esperar de um homem cujo caráter é desleal e cujas promessas não inspiram confiança? Outra condição para o êxito dos vossos bons desejos é a união que deve reinar entre vós. Dessa solidariedade de pensamentos e ações, dessa concordância de sentimentos e atos, todo o progresso resultará para o vosso trabalho. O sectarismo é prejudicial e muitos males acarreta. A causa é uma só, a evangelização da humanidade. A fé é uma só, Deus como soberano Senhor e Criador do universo, Jesus Cristo, o seu Verbo encarnado e o Espírito Santo como o Consolador prometido por Jesus para a instrução dos homens. Assim, meus filhos, baseados nessa gloriosa crença, preparai-vos para a luta contra a maldade, a mentira, o egoísmo e a perfídia do inimigo. Oponde à vossa bondade de coração, a verdade do Evangelho, o amor pelo próximo e a mansidão do Cordeiro de Deus. Que a essa paz serena e doce permaneça convosco. Tiago. 34. 17 de fevereiro de 1921. Meus queridos companheiros, eis-me entre vós, feliz por me encontrar em vosso meio e rogando a Deus que vos assista com a sua divina presença. O problema do mal necessita de uma solução, e quem pode oferecê-la? O Espiritismo, e só ele. As outras religiões encaram o mal como uma coisa absoluta e irremediáveis às suas consequências. O Espiritismo demonstra que ele não é mais do que um estado passageiro da alma que caminha, embora lentamente,
para a virtude. Desta forma, graças à sabedoria de Deus, todos nós caminhamos para a perfeição pela evolução constante dos nossos espíritos. O criminoso de ontem, o réu, será amanhã o arrependido, o regenerado, o sábio que, com espírito esclarecido, se encontrará pronto à prática dos mais altos feitos de justiça. Bendita religião que nos dá a esperança de resgatarmos os nossos erros pela regeneração do nosso caráter que, cedo ou tarde, evoluirá até a perfectibilidade. Meus amigos, suportai com paciência os golpes da adversidade, os desgostos da vida, as provações desta amarga existência. Que importa ao homem o ódio e a perseguição do mundo? Que lhe importa que ao seu derredor rujam desesperadamente a inveja e a calúnia, quando ele sente dentro de si mesmo a alegria do bem praticado, a fé que transpõe montanhas? Meus caros amigos, o amor de Cristo compensa todo sofrimento. Jesus esteja convosco e vos assista, e contra vós se levantem todas as potestades da terra. Será em vão, porque dentro de vós tereis o reino de Deus. Cristo vos assista, anime e conforte. Bittencourt Sampaio. 35. 24 de fevereiro de 1921. Meus caros irmãos, vós assistis hoje à luta entre o egoísmo, os sentimentos baixos e brutais, contra o veemente desejo de liberdade e de justiça dos oprimidos. E, meus queridos, esses que a perseguição e a tormenta de ódios assanham sobre vós são ajudados pelos espíritos das trevas, desejosos de empanar a luz com a negrura das suas intuições pérfidas. Estais certos, porém, que a seu tempo se fará sentir a intervenção dos vossos guias que colaboram convosco na execução do plano de Jesus para a evolução da humanidade. Não deixeis que a tristeza eclipse a esperança gloriosa da vossa fé. Testemunhai perante o mundo que, aquele que tem o nome do Senhor gravado no seu coração, é ditoso em sofrer pelo seu amor. Meus caros amigos, perdoai-me referir-vos uma experiência pessoal. Quando neste mundo peregrinava, eu tive que suportar muitas dores e provações por vezes bem cruéis. A escola do sofrimento trouxe-me a seguinte conclusão: quando toda a nossa alma é amor, desprendemo-nos facilmente dos dissabores e desilusões do mundo, dos seus desgostos e provações e, cheios de desejos pela conquista do infinito, atravessamos pelo pensamento esses espaços ilimitados repletos de maravilhas e atrações irresistíveis. E cheio de entusiasmo, bafejados pelos raios de nova e radiosa esperança, cobramos alento para continuarmos a pugna pelo bem do próximo, pela vitória do Espiritismo, que é a causa do bendito Jesus. Ó, meus queridos, que esta gloriosa experiência se realize com todos vós, é o meu desejo. Max. 36. 3 de março de 1921. Deus guarde os trabalhadores fiéis, os discípulos humildes do Divino Mestre, que consagram sua inteligência, suas forças e seu tempo ao trabalho do Senhor. Eu vos saúdo, pregadores da nova revelação. Desejosos de testemunhar-vos a minha solidariedade convosco no trabalho cristão que tomaste sobre os vossos ombros, eu quero também recordar-vos hoje a petição, ou melhor, aquela oração de Jesus pelos seus discípulos, em que o Divino Mestre empregou a seguinte frase: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Essa exortação, meus filhos amados, estendia-se então não só aos discípulos daquela época, mas também aos futuros discípulos, isto é, a vós que mostrais vontade de caminhar pelo rumo que ele traçou. Ó, meus amados, não vos aparteis de Jesus. Amai-o de toda a vossa alma, segui os conselhos, a moral que ele vos ensinou, praticai as virtudes das quais ele vos deu o exemplo e amai-vos uns aos outros com aquele sentimento puro de amor fraternal que é o distintivo do cristão. Deus permita que a vossa união seja tão perfeita, a vossa comunhão de sentimentos e ações tão real que possamos ver realizada em vós aquela vontade santa do Divino Mestre, perfeita comunhão de sentimentos, perfeita solidariedade em Cristo. Frei Luís de Souza.
37. 10 de março de 1921. Queridos amigos e irmãos, o aproveitamento que procurais tirar dos conselhos dos vossos guias espirituais que, espontaneamente, se têm manifestado em vosso meio, agrada aos bons mensageiros do Senhor, que tanto têm lutado por vos atrair ao bem absoluto. Quisera pudesses compreender o amor, o cuidado, o devotamento de que sois objetivo no mundo invisível. Quanto se rejubilam essas entidades superiores quando despertam em vossas almas sentimentos de piedade, de misericórdia e de indulgência para com as fraquezas do próximo, quando a caridade, cristãmente praticada, é o impulso natural dos vossos corações, quando esses sentimentos se exteriorizam em ações justas aos olhos de Deus, quando o perdão para as injúrias recebidas é a resposta dos vossos lábios às ofensas, aos ditérios da turba insensata. Quanto vos amam os vossos preclaros guias, meus filhos. Eu vos suplico hoje que sejais sempre submissos aos seus sábios conselhos, sejais sempre dóceis, amantes e fervorosamente atentos aos seus ensinamentos sublimes, porquanto o desejo desses puros espíritos é que estabeleçais dentro de vós mesmos o reino de Deus, amando-o de todo o vosso coração e ao próximo como a vós mesmos, segundo o preceito do Divino Mestre. Max. 38. 17 de março de 1921. A Terra é um planeta de expiação, nós vô-lo temos dito mais de uma vez, e para ela tem de voltar os vossos espíritos, tantas vezes quantas sejam necessárias ao seu aperfeiçoamento, a reparação das maldades aqui praticadas, pela violação das leis de Deus. Não deveis, entretanto, encarar esse retorno das almas a este mundo como um castigo da providência para a satisfação de uma vingança com aparências de justiça. Não. A lei que regula a volta dos espíritos aos mundos de expiação obedece ao mais alto sentimento de justiça e amor de Deus para com os seus filhos, atraindo-os pelas reações dolorosas do sofrimento à felicidade espiritual. Essa lei, que tão sabiamente assim se executa, é em vosso benefício, meus amigos. Nela se manifesta a caridade de Deus, apresentando-vos oportunidades e meios de arrependimento das vossas culpas, condição essencial para a vossa ascensão na escala da perfeição. Não percais em vão o vosso tempo, pois arrependei-vos sinceramente dos vossos erros e transgressões, rogai a Deus que vos faça compreender as vossas responsabilidades para com o vosso próximo e pedi-lhe graça para que tenhais uma vida útil na terra, cheia de obras de misericórdia e amor, a fim de que, passando a fronteira que separa os dois mundos, possais entrar tranquilos na vida do além. E a paz de Deus fique convosco. Tiago. 39. 24 de março de 1921. A vós do que compreendeis em espírito e verdade o pensamento de Jesus, simbolizado na sua palavra sagrada, patente se torna o ensinamento sublime do banquete da Páscoa. É a esse objetivo grandioso que se deve prender hoje a vossa atenção. O perdão pelo esquecimento da injúria, a caridade exemplificada na renúncia de si mesmo em benefício do próximo, a humildade destruindo o orgulho e a soberba do egoísmo, eis as bases sobre que repousa a harmonia universal, a fraternidade dos povos. Estou certo, meus caros amigos, que desejais aproveitar o exemplo edificante que Jesus vos deixou na memorável ceia que hoje rememorais. Mas, do desejo sincero à realidade da prática vai um esforço enorme O espírito é forte, é pronto, mas a carne é fraca. Daí a necessidade da vossa permanência constante em Cristo. Só assim podereis realizar as vossas aspirações, o ideal sublime do cristianismo. Meus queridos, eu faço hoje um apelo aos vossos sentimentos cristãos. Não consintais que germinem dentro em vós as sementes perniciosas do ódio, da inveja, da calúnia, da maledicência e quejando os vícios. Aprendei a perdoar com o mesmo amor com que Jesus perdoou. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A ninguém guardeis rancor.
E, nesta hora solene, em que lhes recordar os fatos memoráveis da Páscoa de Jesus, ó, que tenhais o propósito de firmemente guardar em vossos corações as lições benditas que ela traduz. E a benção do Altíssimo repouse sobre vós, hoje e sempre. João 40. 31 de março de 1921. O mundo espiritual vela sempre. Nele há uma constante formação de ideias, que depois de elaboradas são transmitidas ao homem em forma de pensamentos. É a majestosa oficina do progresso, onde se formam os grandes planos para o desenvolvimento das faculdades naturais do homem, que vivem no seu cérebro em estado latente. O vosso cérebro, pois, é o receptor de ideia elaborada no seio do infinito. Não é demais, portanto, encarecer-vos a importância de conservá-lo em condições de poder atrair e assimilar o germen do pensamento. Cuidai, meus amigos, da higiene do vosso cérebro. Entretei uma disciplina severa, dentro dos limites da razão, no intuito de sanear a vossa mente, expurgando dela toda a impureza, todo o empecilho à atração das ideias altruístas que concorrem para o desenvolvimento intelectual e moral do vosso espírito. Quem entretém o seu tempo com leituras malsãs ou com a prática de conversações frívolas, e por vezes licenciosas, que corrompem o caráter, rebaixando-lhe o nível moral, não pode ter a sua máquina cerebral em condições de receber a centelha divina, portadora da ideia evolutiva. Vós, pois, meus amigos, velai cuidadosos sobre vós mesmos, sobre os vossos pensamentos, inclinações e desejos, a fim de que, livres das perniciosas tentações do vício, possais crescer em sabedoria, verdade e amor. Deus vos ajude e abençoe. Paulo, o apóstolo do Senhor. 41. Na mesma noite ao encerrar da sessão. Ao encerrardes, meus amados filhos, a vossa reunião de hoje, congratulo-me convosco pela concentração e respeito que nela demonstrastes, e rogo ao Deus Todo-Poderoso que solidifique em vosso pensamento os ensinamentos sublimes que nela apreciastes. Deus permita que possais, no decorrer da vossa existência, testemunhar os frutos desses mesmos portentosos ensinos. Assim é o ensino da palavra de Deus, semeada a semente em terreno apropriado, cedo brotará o fruto, que serão as bênçãos do céu sobre aquele que crê, sobre aquele que deseja servir a Deus, em espírito e verdade. A paz de Deus fique convosco e convosco permaneça. Tiago 42. 7 de abril de 1921. A humanidade não tem atingido ainda o grau de evolução moral, em que brilha o fulgor espiritual sobre todas as eventualidades da vida, mas já vai tendo um discernimento inteligível dos seus nobres destinos. O Espiritismo vai pouco a pouco esclarecendo-lhe a inteligência, a fim de que ela considere com serenidade e confiança o problema do invisível. O orgulho do homem não o deixa aceitar as lições sábias, nem as provas evidentes da verdade ministrada na nova revelação. É necessário, meus amigos, combatê-lo com tenacidade, a fim de que a sua semente perniciosa não possa mais dar os seus frutos de maldade. A tentação mais perigosa do homem é com efeito o orgulho, que o arrasta para a paixão desenfreada das ambições terrenas e seus apetites. O homem segue os seus prazeres, ditados por essa paixão terrível e perigosa, e eis que os seus altos ideais se espedaçam de encontro a esses temíveis escolhas. Só vencendo essa destruidora paixão, a sociedade será transformada, dando lugar a que a moral de Jesus possa exercer os seus direitos. Meus amigos, grandes coisas vereis entre vós, se fordes humildes como Jesus vos ordena e a vossa fé for sincera e inabalável. Max 43. 14 de abril de 1921. Entre vós diariamente, se manifesta o Consolador prometido por Jesus, acordando os homens da letargia das paixões, que lhes obscureça os espíritos. A voz dos que partiram deste mundo, inspirada por ele, se transmite a vós,
para vos trazer o testemunho da vida eterna e para que creiais em tempo. Ore a palavra suave dos pastores do rebanho do Senhor, que vos convida a entrar para o aprisco das suas ovelhinhas. Ora o látego vibrante da palavra autorizada dos apóstolos do Divino Mestre, que vos apontam as barreiras que vos separam do Divino Cordeiro. É tempo, meus amigos. Pesam sobre vós grandes responsabilidades, compromissos a que não podeis faltar sem grave prejuízo para vós. Abre os olhos à luz da verdade eterna e abraçai de coração a doutrina santa do mártir do Calvário, manifestando sem temor, sem fraquezas, sem pusilanimidade, as vossas crenças, as vossas aspirações, perante quem quer que seja. E, unidos num só pensamento, formareis uma legião invencível, ajudados pela força invisível dos vossos guias espirituais. E, avante por Jesus. Bittencourt Sampaio. 44. 21 de abril de 1921. Não há sentimento mais vasto do que a caridade. Onde ela se apresenta, o sofrimento se transforma em resignação, a dor em alegria, o desânimo em valor. Toda a obra de Jesus, todo o seu ensinamento sublime, todo o seu grandioso sentir se resume nessa expressão. Caridade. Ela por si só destrói o orgulho, o ódio, a inveja, a maledicência, a calúnia. Sem caridade não podemos adorar a Deus, porque Ele é caridade. Não nos iludamos, meus filhinhos. A caridade é por excelência a virtude máxima. Sem ela todo o nosso trabalho é vão. De nada vale o nosso esforço em espalhar as verdades relativas à vida eterna se a caridade não é o sentimento que a isso nos impulsiona. Permita a Deus que a caridade seja a lâmpada que vos guie os passos na senda da vida, luz para a qual não há sombras, porque ela penetra nos antros os mais escuros, destruindo a negra treva que os circunda. Salve ó! Bendita a caridade, excelsa a virtude, dileta a filha do Deus onipotente. Teresa de Jesus. 45. 28 de abril de 1921. Irmãos, em lugar da palavra respeitável de um guia ilustrar-vos os espíritos, acalentar-vos a alma, e desouvir a voz de um companheiro falho em virtudes, pobre em saber, embora muito vosso amigo. É somente um testemunho que vos venho trazer, testemunho de solidariedade cristã, de um espírito que anseia pelo triunfo do Espiritismo, porque ele é a verdade eterna de Deus, revelada ao homem. Os gozadores da matéria repudiarão é certo esta manifestação espírita, porque ela reduz ao aniquilamento as suas teorias materiais, mas vós outros, os que preferis os gozos do espírito aos prazeres da matéria, prazeres fugitivos, folgareis com a manifestação daqueles que partiram do vosso meio e vos vêm trazer a certeza de sua existência no espaço. Eis-me aqui, pois, assegurando-vos a realidade do além, dando-vos a certeza da felicidade que ali se goza, quando se é devotado ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo e dedicado ao seu santo trabalho. Prossegui, operários da vinha do Senhor, levai avante a semente bendita do Evangelho de Cristo e dedicai a esse auspicioso trabalho todas as vossas aptidões, com humildade e boa vontade. Deus vos abençoará e os vossos irmãos do espaço se regozijarão convosco. Frederico. 46. 5 de maio de 1921. Aquele que busca a verdade não a buscará em vão. Busque com humildade, com recolhimento de consciência e ela lhe será revelada. Purifique o seu espírito de toda concupiscência, acautele o seu cérebro contra todo pensamento de orgulho, porque este avilta o homem. Procure trazer limpo o seu corpo de toda a impureza do vício e, com perseverança e seriedade busque essa centelha divina, que é a verdade, e ela se lhe manifestará em toda a sua pureza. Meus amigos, estudai, buscai, procurai. A luz cintilante da verdade se mostra no universo inteiro. Por que fechar os olhos, propositalmente, à evidência dos fatos que comprovam esta asserção? Buscai, meus filhos,
e encontrareis a chave que abre a porta do mistério do além. Depende de vós o saberdes o futuro que vos espera. Estudai. A vida circula sempre. Sede laboriosos em pesquisar as belezas do espaço, mas, sobretudo, sede sinceros. Deus vos guiará e a vossa boa intenção será coroada de êxito. De que os servem as riquezas, as glórias vãs do mundo sem a verdadeira riqueza, que é patrimônio do espírito? Investigai. Exercei o direito da vossa razão de homens conscientes, das suas responsabilidades. Ilustrai o vosso espírito, buscai, procurai. E, de posse da chave que abre as portas da vida eterna, vós resolvereis o problema da vossa vida futura, porque então, o mistério deixará de ser mistério, tereis encontrado a verdade. Paulo. 47. 12 de maio de 1921. Amigos e irmãos, a obra do Espiritismo é uma obra de regeneração e o seu trabalho essencial consiste na remodelação do homem interior. É urgente que cada um repila de si todos os sentimentos egoístas que produzem intoxicação da alma, que cada indivíduo procure libertar-se das insinuações malsãs, que causam a perda do livre-arbítrio do homem, afastando-o da escolha do bem, que procure elevar o seu moral pelo exercício da piedade, do amor aos seus semelhantes. Meus amigos, do além, do mundo invisível que desperta a vossa curiosidade de principiantes nesses estudos, vozes se fazem ouvir por intermédio dos vossos médiuns, convidando-vos à participação crescente na obra da regeneração e da harmonia universal. O Espiritismo é uma fonte de luz e de verdade. A sua hora soa e agora é. Irmãos, no universo se opera grandiosa evolução. Amigos da Terra e dos demais planetas, que aqui vos encontrais nesta hora. Unidos procurai debelar as causas dos ódios e separações que visam retardar a fraternidade universal. Vigiai sobre vós mesmos, calcando aos pés todo o sentimento mau, cultivando com apreço as virtudes cristãs, a fim de que possais colaborar eficazmente com as altas entidades do espaço na levantada obra, de cujo grandioso plano Jesus Cristo é o autor. Deus vos proteja, ilumine e guie. Max. 48. 26 de maio de 1921. Meus prezados irmãos, paz convosco. É necessário despertar as energias que dormitam em vós, meus amigos. Vós sois um centro de vida e de ação. Não restringais as vossas aspirações aos horizontes estreitos da vida que atualmente viveis, alargai-vos. Vede na vida presente o que ela é de fato, apenas um degrau na escala ascensional da vossa existência real. Amai a justiça, a pureza, a moral santa que nosso Senhor Jesus Cristo pregou e santificou com o seu exemplo. Procurai dissipar as sombras que por vezes escurecem os horizontes da vossa fé. Estudai a obra de Deus e do seu grandioso conjunto vereis transparecer o amor, a solicitude do Criador onipotente pelo universo inteiro. E dessa maravilhosa obra Ele quer que sejais participantes, vede bem. Ó, meus amigos, é necessário despertar as forças que permanecem silenciosas, dentro em vós, é necessário despertá-las, ainda que seja à custa da dor, do sofrimento. Bittencourt Sampaio. 49. 2 de junho de 1921. Prezados irmãos meus, os males que afligem o corpo são um poderoso meio de chamar para Deus aqueles que dele se têm afastado. Eles exercitam a paciência e desenvolvem a fé. No desalento de toda a esperança terrena, o enfermo, que não encontra alívio para os seus sofrimentos, volta-se para Deus e então, só dele espera aquilo que o homem não lhe pode oferecer, o bálsamo suavizante para suas dores. Meus amigos, as doenças purificam a alma. É necessário saber sofrer. As dores nos levam aos pés daquele que é o lenitivo completo para os nossos males. Aquele que sofre ora, e aquele que ora se aproxima de Deus. Sabeis sofrer cristãmente. Meus filhinhos, não é sem intenção que assim vos falo.
É necessário que tomeis os vossos sofrimentos como uma prova necessária, a que vos deveis submeter sem relutância. Recebei os remédios que vos são ministrados, sabendo que a divina providência quem vô-las envia, por mão daqueles a quem determinou essa tarefa. Vós, pacientes e honestos médiuns, curadores e receitistas, abençoados sejais em vossos piedosos encargos enquanto os cumprirdes com fidelidade e amor por Deus e pelo vosso próximo. A paz de Deus com todos vós permaneça. Agostinho. 9 de junho de 1921. Meus caríssimos irmãos, ser virtuoso não consiste simplesmente em abster-se cada indivíduo da prática do mal, é fazer o bem. Deus vos julga segundo as oportunidades que vos concede de praticardes o bem, oportunidades que, as mais das vezes deixais passar sem as aproveitardes. A todo momento, meus amigos, se vos apresentam ocasiões de praticardes ações boas. Aqui é o enfermo que de vós necessita nas suas dores, ali é o aflito que de vós espera uma palavra amiga. Mais além é a lágrima que a vossa caridade pode enxugar. Assim a cada passo se desdobram diante de vós as oportunidades de praticardes ações agradáveis a Deus. Meus queridos filhinhos, sede imitadores do Divino Mestre e como ele não vos canseis de fazer bem. Olhai para os vossos semelhantes com o mesmo amor, a mesma caridade com que desejais que Deus olhe para vós, perdoando-lhe as imperfeições, ajudando-os nas suas necessidades. Assim fazendo, a caridade de Deus estará convosco, porque, com a mesma medida com que medides, com esta sereis medidos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Teresa de Jesus. 16 de junho de 1921. A paz de Deus esteja convosco. Importa, meus amados filhos, que tenhais a propósito firme de vos aproximardes do ideal, para que fostes criados. É certo que a fraqueza da carne vos impele à prática de atos reprováveis aos olhos de Deus, mas é fora de dúvida, também, que o desejo sincero de fugir a essas práticas atrairá a assistência dos vossos guias, que vos ajudarão eficazmente nos vossos nobres intentos. Quantas vezes vos assaltam a imaginação doentia, pensamentos insensatos contra a fé? Quantas vezes vacilais ante as provações que necessariamente tendes de experimentar? Quantas outras, a tristeza vos empolga incutindo-vos o temor, a fraqueza, o desânimo, nas lutas incessantes e imprescindíveis, pelas quais tendes infalivelmente de passar nesta existência que atualmente viveis. Ó, meus queridos filhos! Nesses momentos perigosíssimos refugiai-vos no aconchego íntimo do amor de Cristo, pedi o seu auxílio, correi para ele sem demora, rogando-lhe que vos não deixe cair nas tentações do mal, que vos alente e fortifique, para que a vossa fé seja firme e inabalável contra os embates dos inimigos da luz, que buscam abrir brecha nas vossas fileiras para que, vacilantes, negueis o ideal para que fostes criados. Ó, meus amados filhos, tende o coração aberto para Deus e chuvas de bênçãos celestiais cairão sobre vós. Francisco de Assis. 23 de junho de 1921. Meus muito amados filhinhos, a prece fortifica o coração e alegra o espírito, porquanto nos dá comunhão com Deus. E não é possível estar em ligação íntima com o Pai de infinita misericórdia e bondade sem nos sentirmos repletos de santa alegria. Portanto, aquele que se sente ferido por cruciantes dores, quer físicas, quer morais, ore com a alma, com amor, com sentimento, com confiança, com humildade, sabendo que o Pai Celestial ouve a sua prece e lhe mandará a paz divina do Santo Consolador. Libertar-vos-eis do desespero que ameaça empolgar-vos, porque a oração de quem a faz com sentimento sob ao seio do Senhor. Meus filhos, amo-vos de todas as minhas forças e concito-vos a essa comunhão santa com Deus, porque assim sofrereis sem o rancor daquele que sofre sem esperança,
desesperado por não poder subjugar o sofrimento, sofrereis como filhos diletos de Deus, consagrados inteiramente a Cristo, podendo então dizer do íntimo da alma: Senhor, não a minha, mas a vossa santíssima vontade seja feita. Teresa de Jesus. 53. 30 de junho de 1921. Paz em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais procurardes corrigir as vossas tendências para o mal, tanto mais vos tornareis aptos a receber as inspirações do bem. Há em vós, meus amados irmãos, propensões que conheceis perfeitamente e que teoricamente as condenais com energia. Sendo-vos dada a oportunidade de falardes sobre elas, vós as profligareis energicamente, no entanto que, na prática, vós contradizeis esse ardor com que as condenais. Assim não deve ser. Devemos condenar o mal não só por palavras, mas também pelo exemplo da virtude que lhe é oposta. Aquele que condena a mentira, fale sempre verdade. Aquele que censura a maledicência, seja benevolente com o seu semelhante. Aquele que odeia o orgulho, seja o primeiro a tornar-se humilde. E assim por diante. Deus não vos julga pelos atos dos outros, mas sim pelo vosso próprio mérito ou demérito. Não vos julga pelas palavras que falardes, das quais certamente tereis que dar conta um dia, mas principalmente pela vossa fé, comprovada nas vossas obras. O sol de justiça vos esclareça o entendimento e ilumine os espíritos. Paulo, o servo do Senhor Jesus. 54. 7 de julho de 1921. Prezados irmãos meus, paz. Poucas palavras, alguns conselhos apenas. O tempo é precioso, não o percais na ociosidade. Ilustrai os vossos espíritos procurando enriquecê-los com a sabedoria do alto. Estudai a sabedoria de Deus e a sua justiça. Quanto melhor compreenderdes o Criador, tanto melhor o podereis amar e servir. Assimilai, meus queridos, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela é a síntese perfeita do amor de Deus e da sua divina caridade. Estudai as leis que regem a vida espiritual, no que diz respeito aos vossos destinos. Sede, não só compreendedores da caridade anunciada pelo Cristo, mas ainda observadores dessa mesma caridade, para o vosso próprio proveito e benefício dos sofredores da terra e do espaço. Meus filhos, outros sim, não vos esqueçais de que Deus, em sua bondade e previdência infinitas, tem concedido a cada um de vós um guia espiritual, a quem deveis amar e pedir auxílio em todas as dificuldades da vossa existência. Deus vos abençoe e guarde em seu amor infinito e sobre vós desça a sua santa paz. Tiago. 55. 14 de julho de 1921. Meus muito amados irmãos, os dias temporais depressa correm. Volvei os vossos pensamentos para a eternidade. Quanto é para lastimar ver que há homens, que, ao sentirem que a neve dos anos lhes embranquece a cabeça, murmuram tristemente: estou no fim da minha vida. Os meus dias estão a terminar. Assim não é, meu amigo, que tão mal raciocinas. A tua vida não se acabará com o terminar desta existência passageira em que te encontras. O último dia desta tua existência temporária não será o último da tua vida, porque, após ele, te sentirás novamente no seio da eternidade infinita. Prepara-te, pois, para entrares outra vez nesse seio do além, que não se encontra tão afastado do homem quanto parece. Meus filhos, não é certo que ao vos levantardes do leito pela manhã procedeis à higiene do vosso corpo, antes de começardes a vossa tarefa cotidiana. Assim, pois, seja com relação ao espírito. Procedei à sua higiene em cada manhã, invocando, por uma concentração profunda, a presença do vosso guia. Pedi-lhe que vos ajude a sanear a vossa mente, a purificar os vossos pensamentos, para que comeceis a vossa labuta diária mais cheios de fervor, mais perseverantes no cuidado, mais obedientes ao dever, mais resignados nos sofrimentos. Tomai este conselho deste vosso irmão amigo,
que invocar para vós a paz de Deus, a caridade de Jesus Cristo. Boaventura. 56. 21 de julho de 1921. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, Jesus nos ensinou que devemos fazer brilhar a nossa luz diante dos homens. Mas aquele que não tem luz, como a espargirá ou a projetará? Como podereis vós outros, pobres espíritos, ainda presos no cárcere da matéria, suportando o peso enorme dessa organização carnal que vos sufoca, vos embota o entendimento, os sentidos, como podereis vós espargir a luz? Facilmente, meus amigos, buscando onde ela se encontra. Quero fazer-vos uma singela comparação que chegará ao alcance de todos. Que fazeis vós quando a noite se aproxima e as trevas começam a invadir as vossas casas? Buscais a luz onde sabeis que ela se encontra, e logo a claridade substitui a escuridão. Pois bem, fazei o mesmo com a luz espiritual. Jesus é a fonte da luz, buscai-o. Pedi-lhe fervorosamente que vos conceda uma partícula dessa luz, da qual ele é a nascente. Ele atenderá a vossa súplica e os seus mensageiros amados serão os protetores desses raios vivificadores, que iluminarão todo o vosso ser, dissipando a treva do vosso entendimento. Então brilhareis aos olhos do mundo e os homens conhecerão que sois de Deus. Meus filhos, há muita grandeza no infinito, toda bondade e misericórdia em Jesus Cristo, toda caridade e sabedoria no Criador. Ele vos conceda a sua luz, a sua graça, a sua paz. Agostinho. 57. 28 de julho de 1921. Meus caros irmãos, paz em Cristo Jesus. A ninguém torneis mal por mal, meus amados. Eliminai do vosso coração o sentimento da vingança, porque ela é filha do ódio e o cristão não pode odiar o seu semelhante, a quem Deus lhe ordena amar como a si próprio. Aplicai na vossa vida as lições, que vos legou nosso Senhor Jesus Cristo em sua pura existência entre vós, quando tomando na aparência um corpo semelhante ao vosso suportou o pesado ambiente em que viveis. Meus filhos, praticai a caridade na expressão lata da palavra, usando para com os outros, dos meios, da linguagem, dos atos que gostarias que eles usassem para convosco. Meus caros, lembrai-vos que pesa sobre vós grande responsabilidade como cristãos, conhecedores do Evangelho de Cristo em espírito e verdade. Sede como o lago cristalino que nas suas límpidas águas reflete a imagem que sobre ele se debruça. Refleti nas vossas vidas o amor de Jesus Cristo, que eu espero esteja e permaneça convosco hoje e sempre. Agostinho. 58. 4 de agosto de 1921. Meus caros irmãos, paz. Procurai, quanto estiver ao vosso alcance, conservar puras as vossas vidas, para que a vossa visão espiritual seja mais perfeita. Os maus pensamentos, as más ações, perturbam a paz necessária ao espírito para o descortino das coisas santas. Recordai-vos, os puros verão a Deus. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus filhos, apoiai-vos aos vossos guias para que possais vencer os obstáculos que impedem o vosso progresso espiritual. Eles vos auxiliarão com alegria, desde que o vosso esforço próprio seja uma evidência. Esses obstáculos são as tentações que vos cercam e nas quais caireis certamente se não estiverdes convenientemente aparelhados. São causa frequente das vossas quedas e concupiscência da carne, a cobiça, o orgulho. Estas três fontes de perdição concretizam-se por tal forma que, tomando por vezes aparência humana, vos arrastam à prática de atos condenáveis aos olhos de Deus e, por conseguinte, retardam o vosso progresso espiritual. Meus caros, não entristeçais os vossos protetores, que tanto se esforçam por ajudar a vossa evolução espiritual. Atendei aos seus rogos, às suas admoestações santas e, quanto estiver em vossas forças, resisti ao mal praticando o bem. Antônio de Pádua. 59.
9 de agosto de 1921. Meus caros irmãos, é ainda o mesmo espírito amigo que vos vem dizer alguma coisa a mais, nesta reunião de hoje, que tanto prazer lhe tem causado. Meus caros irmãos, notastes as palavras de Jesus quando disse que seus discípulos não eram do mundo, como ele também do mundo não era. Mas deveis igualmente estar lembrados de que, em outra ocasião, disse: Deus ama o mundo de tal forma que permitiu baixasse ao mundo o seu Cristo. Como se podem conciliar estes dois pensamentos, que se reúnem em uma única verdade? Deus amando ao mundo por tal forma que concedeu viesse a ele o seu Cristo para o encaminhar à salvação, e ao mesmo tempo Jesus afirmando não ser o mundo, como do mundo não eram seus discípulos. De uma maneira muito simples, meus caros, volvei a vossa atenção para esta verdade, que jamais deveis esquecer: Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Será exilando-vos do mundo, apartando-vos do convívio da sociedade, fugindo dos centros que habitualmente frequentais, encerrando-vos nas vossas casas, que podereis fazer algum bem ao mundo. Não. Não é esta forma de se fazer bem ao mundo e ao mundo, sabeis, é preciso fazer todo o bem possível, porquanto Deus o ama. As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo não significam de modo algum, naquele tempo, que seus discípulos devessem afastar-se do mundo, pois que os fazia mensageiros da sua doutrina, o que era pô-los em contato com o mundo, sem o que não poderiam dar desempenho à sua missão. Ainda hoje, das esferas superiores onde pairam, descem eles a este mesmo mundo a que não pertenceram quando aí estavam. Portanto, deve-se amar ao mundo, mas fugindo das paixões que o dominam, fugindo do orgulho, do egoísmo, da ambição, da cobiça, das riquezas, que são a perdição do mundo, fugindo dos prazeres da carne, que arrastam ao pecado. Meus amigos, todos vós, que sois irmãos pela graça de Deus, já tendes conhecimento mais ou menos aproximado das coisas santas. Cumpri-nos levar adiante esse conhecimento, e não será apartando-vos do mundo que o conseguireis. Nas vossas oficinas, operários que aqui me ouvis, nos vossos escritórios, homens do comércio, nas vossas casas, na vossa vizinhança, no convívio dos vossos amigos, em qualquer parte onde vos encontreis, tendes o dever de mostrar ao mundo que sois filhos de Deus, que sois cristãos. Aproximai-vos do mundo, sem vos contaminardes de seus erros. Sabei fugir destes a tempo. É certo que a vossa fraqueza não vos facilita esse trabalho pesado, mas, quase nunca estáis sós. Tendes a companhia dos vossos guias que, sempre atentos, espreitam os momentos em que de vós se possam aproximar. A culpa é vossa, permiti que assim me exprima, se não estáis mais vezes em contato com eles. É que vos esqueceis desses amigos fiéis e amorosos, é que vos esqueceis de atraí-los e de lhes pedir os seus conselhos, sendo certo que a mil de um pensamento é bastante para os terdes ao vosso lado. Não basta falar, é preciso sentir e desejar a presença desses espíritos que são os vossos guias. Meus amigos, deixar que vos diga mais uma vez: Deus amou e ama o mundo, quer salvar o mundo, pois não deseja sua perdição. É necessário ajudemos a obra do Senhor que, embora não tenha necessidade desse auxílio, permite, para a felicidade nossa, que tomemos parte em tão grandioso trabalho, em tão meritória tarefa, como seus cooperadores na redenção do mundo. Que mais sublime glória, que mais podemos desejar do que a graça de sermos operários da vinha de nosso Senhor Jesus Cristo, de cooperarmos com o Pai na excelsa obra da salvação do universo. Meus amigos, mostrai aos vossos irmãos, pela palavra, pelo trabalho e pelo exemplo, qual a verdadeira vida cristã, porque eles querem sentir a grandeza do amor de Deus no círculo em que se encontram e, no entanto, se afundam cada vez mais. Se, porém, os chamarmos e formos em seu socorro, alguma coisa aproveitarão. Vede que não é necessário fugir do mundo,
Antes o que é preciso é estar no mundo para corrigir, ensinar, aperfeiçoar, abençoar aqueles que não conhecem a verdade santa, chamando-os para o vosso convívio. Sim, atraí-los e mostrar-lhes quem é Jesus, qual o seu ensino e como se pratica a verdadeira vida cristã, porque, meus filhos, se é verdade que esse trabalho não se faz em um dia, não é menos verdade que chegará afinal o momento em que todas as criaturas conhecerão o seu Deus. Preciso deixar-vos, não devo fatigar a vossa atenção. Mas, não vos contenteis com apenas me ouvir. Refleti muito sobre o que acabo de vos dizer. Voltando para vossas casas, procurai pensar, meditar, para na vossa vida dardes execução aos meus conselhos. Amai-vos uns aos outros, não dando provas de ternura, que ainda não existe em vossos corações, mas ajudando-vos, assistindo-vos e aos vossos irmãos. Onde houver uma lágrima, enxugai-a, onde perceberdes uma dor, tomai parte nela. Assim procedendo, estareis no mundo, sem vos contaminardes nele, porque estareis com Jesus, seguindo seus ensinos. Meus filhos, desejo que a paz de Deus permaneça convosco e esteja realmente nos vossos corações neste momento e sempre. Tiago 60. 11 de agosto de 1921. A graça do Senhor e a sua santa paz estejam convosco. Meus amados filhos, quanto mais generosos foram os vossos sentimentos para com os vossos semelhantes, tanto mais se fará sentir em vós a graça de Deus. A abundância da graça divina crescerá sempre na razão direta da vossa benignidade para com os outros. Jesus Cristo afirma que mais venturoso é aquele que dá, do que o que recebe. Estas palavras do Divino Mestre não se referem apenas ao óbolo material da esmola que mata a fome do corpo, mas também ao auxílio moral que deveis prestar uns aos outros. Assim, procurai imitá-lo, meus filhos, praticando as virtudes santas da misericórdia, da benignidade, do perdão e da caridade. Mas, direi vós, como poderei eu, sujeito ao pecado como sou, pôr em prática tão excelentes virtudes? Amai a Deus, meus filhos, amai-o de toda a vossa alma e Ele fará despertar em vós a coragem, a firmeza da execução para a iniciativa do bem. Amai-o, e vereis que a sua graça divina resplandecerá em vós, pois, se Ele vos concedeu a dádiva mais preciosa do céu, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo, como vos recusará outras bênçãos relativamente menores? Amai a Deus, meus filhos, não somente pela sua grandeza infinita, mas pela sua bondade, justiça e misericórdia sem par. Ele vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Teresa de Jesus. 61. 18 de agosto de 1921. Meus queridos irmãos, paz. Tenho-me por feliz neste momento solene, porque aprove a providência divina entender oportuna a minha manifestação entre vós. O homem, vós o sabeis, tem muitas imperfeições, mas nenhuma mais difícil de corrigir do que o egoísmo. Atribuindo-se uma importância muito superior a todos os seus semelhantes, o egoísta supõe-se acima de todos, cria para si um plano mais elevado aos seus olhos, e, quem lá o coloca é a sua estulta vaidade. Penso não errar, meus amigos, afirmando que o mal que mais aflige a humanidade é o egoísmo do homem. Para corrigi-lo torna-se necessário que vós, crentes espíritas cristãos, que tendes por tarefa evangelizar o mundo, tenhais por base das vossas associações a virtude oposta a esse hediondo vício. Esta virtude é a caridade. Só ela dá ao homem uma visão mais ampla, um descortino mais altaneiro, uma elevação moral mais profunda. Necessitais provar ao mundo a vossa abnegação pessoal de toda vaidade, de todo o interesse material e colocar-vos no plano de Deus vos tem destinado para o cumprimento do vosso dever, para com o vosso próximo. Meus filhos e irmãos amados, são estas as considerações que humildemente vos apresento vosso irmão, a quem Deus concedeu a esmola de cooperar convosco na cruzada santa do Espiritismo cristão.
Romualdo de Seixas. 62. 23 de agosto de 1921. Meus muito amados irmãos, que a paz de Deus esteja convosco. Muito grato me foi ouvir